Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Folga nas contas já há. Orçamento ainda não se sabe. Primeiro, as perspectivas otimistas para a dívida portuguesa traçadas por 4 das 5 agências de rating que seguem as contas de Portugal. Depois, uma visão risonha do Conselho de Finanças Públicas para a execução orçamental deste ano. E agora, dados do Instituto Nacional de Estatística sobre as contas nacionais que atestam um excedente orçamental correspondente a 1,2% do PIB no primeiro semestre do ano. Na equipa das finanças, deixou de haver razões para dizer que as contas estavam bastante piores que o prometido pelo anterior governo. E agora que se entra na reta final para a negociação e apresentação do Orçamento do Estado, há boas razões para respirar de alívio. Fica assim, e uma vez mais, provada uma tendência simpática, favorável e aliviadora que persiste há alguns semestres. Se durante alguns anos os portugueses se habituaram a conhecer previsões sombrias que acabavam sempre com realidades ainda mais negras, agora vivemos uma situação contrária. A cada semestre, a economia portuguesa mostra melhores resultados do que o esperado. Com esta dinâmica, a cobrança de impostos aumenta, as despesas sociais crescem, mas menos do que a receita fiscal, e o país entra no terceiro ano com fortíssimas possibilidades de ter um excedente orçamental que há apenas meia dúzia de anos parecia ser uma miragem. Se no primeiro trimestre o cenário esteve tremido, com o regresso do déficit, no segundo trimestre as receitas dispararam e, em conjunto, as contas do Estado mostram um rosto ainda mais saudável do que no ano passado. Este ano, apesar dos aumentos da função pública ou do acréscimo das despesas com os cortes fiscais, o país regressará às contas positivas. Saber se o excedente será de 0,7% do PIB, como estima o Conselho das Finanças Públicas, ou 0,2% ou 0,3%, como estimava o Governo antes desta bonança anunciada pelo INE, conta. Até porque a dívida pública continua monstruosa. Para situar esse lugar nas negociações que se avizinham entre o Partido Socialista e o Governo sobre o Orçamento de Estado e perceber o que explica as dinâmicas da economia que favorecem a receita fiscal, convidamos para estar no P24 Luís Aguiar Conraria. Economista, doutor em Economia pela Universidade de Cornell e professor na Universidade do Minho, Luís Aguiar Conraria tem um olhar irreverente e original não apenas sobre a economia nacional, mas também sobre o cruzamento das contas com a dinâmica política. É colunista do Expresso e é frequentador habitual dos espaços de comentário da SIC. Olá, Luís Aguiar Conraria, muito obrigado por estar no P24. Explique o que é que se passa com a economia portuguesa que está a ser capaz de produzir repetidamente receitas fiscais acima das previsões. Bem, eu há uns anos sempre falava bem da economia portuguesa, acusavam-me de estar em campanha pelo Partido Socialista. Portanto, se calhar agora vão-me acusar de estar em campanha pelo Partido Social Democrata ou pela AD. A verdade é que a economia tem crescido, tem respondido bem aos diversos choques que teve, incluindo a inflação e por aí fora. E quando a economia cresce, as receitas fiscais crescem naturalmente. E, quer dizer, mesmo do ponto de vista, quer dizer, a inflação, e crescem mais do que... para o que interessa do ponto de vista fiscal, a economia crescer não é só a parte real, quer dizer, mesmo a inflação ajuda a aumentar as receitas. E, portanto, conjugando o crescimento real que se tem mantido e tem sido, de facto, surpreendentemente positivo, e digo surpreendentemente para muita gente, porque eu, como digo, tenho estado otimista em relação à economia portuguesa já há alguns anos. E juntando isso a alguma inflação, que apesar de tudo ainda é alta, ainda estamos acima da meta dos 2%, e se olharmos para a inflação média, neste momento estará perto dos 3%, a verdade é essa. Portanto, é que há todos os motivos para as receitas crescerem. Adicionalmente, também me parece que... mas isto aqui já é um comentário mais político. Parece-me que tem sido parte da estratégia dos ministros das Finanças portugueses subestimar as receitas de forma a terem ali uma almofada. E parece-me que possivelmente isto está aqui a acontecer também, novamente. E já agora, portanto, aquilo que tem acontecido nos últimos anos é também, portanto, um certo controle muito apertado sobre as despesas, nomeadamente sobre as despesas de investimento. E isso continua. Mas há outro aspecto aqui que me parece que é relevante e que talvez explique aqui a queda da despesa em subsídios. É que houve vários subsídios e houve vários sistemas de apoio que se verificaram nos últimos anos por causa
da crise da inflação e que se calhar agora, portanto, estão a deixar de ter significado e, portanto, contribui ali para uma redução da despesa desse lado. Mas a verdade é que no passado nós tínhamos essas despesas extra e mesmo assim, no fim, as contas públicas eram melhores do que as previsões, não é? O que mostra claramente que os ministros das Finanças estavam a ser ultra pessimistas no início ou então ultra controladores, como estavas a dizer. Depois de um ligeiro tremor no primeiro trimestre, o excedente regressou no segundo e as negociações do próximo Orçamento de Estado podem decorrer num ambiente aparentemente mais folgado. Isto, na sua opinião, tornará um acordo entre o PS e o Governo mais fácil? Não sei. Portanto, em primeiro lugar, já agora vamos regressando àquelas dúvidas que houve quando o Governo tomou posse, que na altura Fernando Medina reagiu até de forma bastante violenta, dizendo que o Ministro Miranda Sarmento estava a confundir conceitos e a confundir contabilidade pública com contabilidade nacional e tal, e portanto, e a vossa colunista, que é das maiores especialistas que temos, que é a Susana Peralta, também alertou para a possibilidade de Miranda Sarmento estar a cometer esse erro. Portanto, eu acho que estes indicadores aqui mostram claramente que, digamos que aqueles gritos de assustados ou assustadores do Governo no início do seu mandato, ao fim de um trimestre, eram manifestamente exagerados, não é? Portanto, eu acho que do ponto político, do ponto de vista político, Sim. Refere-se àquele momento em que o Miranda Sarmento dizia, portanto, que as contas estavam bastante piores do que o anunciado pelo Governo. E que estavam bastante piores e que estávamos já à beira de um déficit e, pelos vistos, quer dizer, não é? Portanto, estão melhores do que o ano passado, estão melhores do que em igual altura do ano passado e, vale a pena lembrar, o ano passado foi um ano de excedente, portanto, no fim do ano. Portanto, claramente há aqui margem... Claramente essa informação estava errada, ponto final. Portanto, do ponto de vista político, eu acho que há aqui uma ilação a tirar. Mas pronto, também pode ser simplesmente falta de experiência. Quer dizer, objetivamente, por mais especialista que Miranda Sarmento seja na área, e é, obviamente, se calhar, pronto, quer dizer, agora com a experiência do Ministro das Finanças aprenderá, se calhar, a acalmar essas exaltações. Agora, a pergunta que tu me fazes, quais é que são as consequências para a aprovação do próximo orçamento? Eu não te sei responder. Eu diria, se calhar iria pôr ao contrário, que é, não sendo aprovado o orçamento, os custos para a governação são mais baixos. Ok? Porque não sendo aprovado o novo orçamento, cumpre-se o orçamento deste ano, basicamente em regime de duodécimos. E parece que este orçamento nos vai dar alguma folga. E, portanto, permite ao Governo conseguir ir gerindo isso e depois, através se calhar, de alguns decretos-leis e algumas leis aprovadas a vulso na Assembleia da República, ir conseguindo gerir a folga que, pelos vistos, vai tendo. Portanto, eu diria que diminui os custos. Agora, claro, quer dizer, é que estás-me a falar do equilíbrio entre Pedro Nuno Santos e Montenegro e depois temos aqui de acrescentar Marcelo Rebelo de Sousa à colação, não é? Exatamente, que ainda hoje voltou a dizer, portanto, que se não houver uma aprovação do orçamento, portanto, teremos uma crise política. Ele disse crise, não é? Ele não disse que convocava eleições, apesar de tudo. Exatamente, mas, portanto, de alguma forma pode ser interpretado como uma sugestão de que, na impossibilidade de haver um orçamento aprovado, portanto, a crise política pode desembocar, portanto, eventualmente numa convocação de eleições. Pode-se admitir essa possibilidade. Mas não foi explícito, não é? Portanto, ele no passado foi explícito a dizer que ia eleições. Dizer que vai haver uma crise política pode ser uma mera descrição de facto. Quer dizer, realmente, se o orçamento não for aprovado, se seguir os trâmites normais, o que acontece é que ele volta de novo ao Governo, tende a apresentar um novo orçamento em 2 meses depois e, portanto, vai ter de fazer todas as novas negociações. Podemos chamar a isso crise política. Portanto, eu não sei se Marcelo Rebelo de Sousa estava a dar um passo atrás ou se estava a endurecer o discurso. Honestamente, não sei. Agora, a pergunta que tu me fazes se aumenta a probabilidade de ser aprovado ou não sei. A resposta é não sei. A questão é a seguinte: é mais fácil haver um entendimento quando há folga do que haver um entendimento quando há privação. Ou seja, o Governo tem mais possibilidade, de acolher algumas sugestões do Partido Socialista. Portanto, a lógica da pergunta está aí. Mas repara, do lado da despesa. Porque do lado da receita, o que o PS propõe é aumentar a folga do Governo.
Porque o PS o que propõe é não haver desconto no IRS Jovem, portanto, não haver IRS Jovem, ou seja, cobrar o IRS mais alto e também é contra a descida do IRC. Portanto, o PS o que está a propor é um aumento da folga para o governo. E, portanto, isto parece-me ainda mais esquisito numa situação destas, em que, pelos vistos, há excedente, e havendo excedente até de uma forma surpreendente, vamos a seguir combater a descida dos impostos. Parece que o PS fica aqui numa situação complicada. É uma espécie de mundo ao contrário, porque normalmente, portanto, o discurso do Partido Socialista, dos partidos mais à esquerda, neste sentido, portanto, são menos prudentes ou são menos preocupados com as questões, portanto, do excedente orçamental do que normalmente os partidos de direita. Pois, eu aí contesto. Portanto, eu diria que os últimos 8 anos os governos socialistas têm mostrado o contrário. Aliás, eu acho que essa foi das principais reformas estruturais que vieram com a Troika, foi passar a termos todos os partidos do arco da governação preocupados com as contas. No entanto, nessa observação que faz, há aí uma questão que me parece ser muito importante. Ou seja, perante esta conjuntura das contas públicas, o que lhe parece ser mais recomendável? Continuar a aumentar a despesa fixa para responder a muitas das necessidades do país ou manter uma atitude prudente, privilegiando a conservação ou a continuidade do excedente orçamental no próximo ano ou nos próximos anos? Okay. Ou ainda, enfim, haverá uma terceira via, um meio termo? Portanto, ok, aí essa pergunta posso responder de forma até bastante cabal. Portanto, para mim, a prioridade deve continuar a ser reduzir a dívida pública. Portanto, eu, pessoalmente, eu não sou a favor de grandes descidas dos impostos até a dívida pública chegar ali à casa dos 60%, 70% do PIB. Pronto, eu sou mais radical nisso. O que não quer dizer que a folga, que entretanto vai havendo, não seja usada. Agora, eu preferia que a folga fosse usada para prioridades que fossem concretamente identificadas e não numa de dar tudo a todos. E aqui... Eu já defendi isto há vários anos, portanto eu acho que a questão da educação e do ensino e a questão de resolver o problema da falta de professores no ensino básico e no ensino secundário devia ser prioridade absoluta do governo. E depois aqui entra a minha pele de economista, que me parece que também se está a ver isso no Ministro da Educação, que também é economista, que se vê isto, que é quando a procura é maior que a oferta, tem de subir o preço. Ou neste caso, quando nós queremos professores e eles não existem, arranjem lá as desculpas que quiserem, reponham tempo, não reponham tempo, o que quer que seja. Se há milhares de professores em déficit, é necessário pagar-lhes melhor. Mas isso não estou aqui a falar de uma subida generalizada, estou a falar de olhar para um setor concreto, neste caso da educação, e resolver esse problema. Portanto, o que é que eu gostaria? Essas seriam as minhas prioridades: descer a dívida pública e resolver o problema da educação. E já agora, não digo da saúde, porque parece-me que o orçamento da saúde tem aumentado muito nos últimos anos e que, portanto, não parece... Quer dizer, a ser um problema orçamental, ao problema da saúde ser um problema orçamental tem de ser muito bem explicado e acho que valia a pena fazer uma pausa e tentar perceber o que é que se passa na saúde, porque é que se aumentou tanto a despesa e estes indicadores, ou melhor, e há tantas queixas. Voltando ao princípio, ficou aí uma ponta sobre a qual eu fiquei curioso e parece-me também que os ouvintes do P24 também o hão de ter ficado. É que o Luís Leguer Concarreria tem manifestamente ao longo dos últimos anos manifestado um sinal de confiança na economia bastante mais otimista do que a generalidade dos observadores. Já agora, e portanto para terminarmos esta nossa conversa, explique lá o que é que determina essa confiança. Já posso ter cansado de ser pessimista, mas esse pode ser se calhar o primeiro motivo. Também é cansativo ser pessimista. É um bom motivo. Mas deixa-me dizer-te, o momento em que me bateu na cabeça já foi para aí há 2 ou 3 anos. Eu insisto muito e tenho insistido ao longo em toda a minha carreira de colunista, digamos assim, tenho insistido muito na importância da educação e dos indicadores da educação, e tenho dito que o motivo pelo qual os países de leste nos ultrapassam
ultrapassam, ou não é todos, isso é mentira, mas porque é que muitos nos ultrapassam, que, portanto, muito mais que aquelas explicações liberais, terem os impostos mais baixos, ou flat taxes, ou quer que seja. O que eu digo é, olhem para os níveis de educação que eles tinham no ano 2000, comparem com os nossos, e é óbvio que eles iam crescer muito mais do que nós. E, portanto, eu tenho insistido muito nesta tecla. Até que, de repente, portanto, eu regularmente olho para os dados e há cerca de 3 anos, olho para os dados e vejo que a população, que as qualificações da população trabalhadora portuguesa já se começam a aproximar muito rapidamente da média europeia. E, portanto, aproximam-se da média europeia, isso por um lado. Por outro lado, quando olhamos para a parte mais jovem da população portuguesa, mesmo descontando os que imigram, nós vemos que já, se calhar, estamos melhor que a média europeia. E depois, ok, a seguir vais-me dizer, mas é naqueles cursos que não são engenharias, que são aqueles cursos que, sei lá, de letras e tal, de história, que têm menos interesse de mercado, digamos assim. Pronto, eu não só disputaria essa argumentação, mas na verdade os dados indicam que mesmo nas ciências e nas engenharias, naquilo que costumamos chamar o STEM, não é? Portanto, ciências, tecnologia, engenharia e medicina, não, os nossos dados são comparáveis aos europeus. E isso quer dizer que a cada ano que passa, a cada ano que passa, há uma fatia da população portuguesa que se reforma, que são exatamente os quadros que são menos qualificados, que é substituída por uma nova geração de pessoas que vêm das universidades muito mais qualificadas do que a média. E portanto, com base nisto, ou eu deixava de acreditar no que defendia antes, ou tinha de passar a ser otimista. E conjugando isto com o facto de ver que indicadores de investimento estrangeiro são bastante positivos e são bons, portanto, o investimento estrangeiro continua a vir, e isso é importante porque esse capital estrangeiro traz know-how, traz formas de fazer as coisas, ajuda a romper monopólios no mercado de trabalho, portanto, favorecendo os trabalhadores. Pronto, cheguei à conclusão que ou mudava de teoria ou tinha de passar a ser otimista. E felizmente que os dados portanto, que a economia portuguesa tem crescido e, portanto, não tenho tido motivos para deixar de ser otimista. Tem corroborado essa tese, enfim, que parece, no mínimo, muito lógica. Luís H. Conraria, muito obrigado por ter estado connosco. Eu é que agradeço. Obrigado. Olier representa para mim o grande teatro. Uma espécie de máquina que mostra a pobreza e a humilhação do ser humano no seu processo de vida político, de domínio político, de controvérsia e de sensações. Rogério de Carvalho morreu aos 86 anos de idade e deixou todo o teatro em língua portuguesa sob o manto do luto. Nascido em Angola em 1936, Rogério de Carvalho veio para Portugal estudar economia, mas acabaria por usar o rigor das contas que se aprende no curso no uso das palavras em cena. Pouco dado a protagonismos, as suas encenações eram modelos de rigor e exigência. Em 2014, o público definiu-o como o homem que vendeu a alma ao teatro. Essa alma e esse teatro continuarão por aí. Há obras que não se dissolvem com a morte dos seus autores. O P24 regressa amanhã. Tenham um excelente dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.